Muito boa tarde a todos. É um prazer muito grande retornar a essa casa para a gente continuarmos conversando sobre o Evangelho de Jesus. Meu nome é Gledson Benedetti e hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 27, item número 6 a 8, que versa sobre a eficácia da prece. O que é a prece? Prece e oração são sinônimos. É um momento em que conversamos com Deus. Jesus, quando esteve entre nós, ele exemplificou a oração. Ele praticou a oração. Inclusive, nos deixou um exemplo de oração que foi o Pai Nosso, para que nós pudéssemos ter uma ideia de como conversarmos com Deus. Pai Nosso é uma prece muito ampla, que abrange vários setores, uma prece muito completa. Mas precisamos entender que Jesus era um professor. E da mesma forma que no estudo aqui na Terra, nós aprendemos as vogais, depois o alfabeto completo, para irmos juntando consoantes com vogais, para formarmos sílabas, palavras, e depois começarmos com palavras fáceis e progredindo em palavras mais difíceis, até formarmos algumas frases. Esse é um processo normal de aprendizado. E o Pai Nosso é uma aula inicial para nos dirigirmos a Deus. Mas não quer dizer que nós tenhamos que rezar o Pai Nosso em toda ou em qualquer situação. A partir do momento que nós começarmos a entender um pouquinho desse processo de conversar com Deus, nós podemos fazê-lo com as nossas próprias palavras, indo direto ao ponto, conversando com Deus sobre as nossas dificuldades, sobre o que está se passando conosco. Mas precisamos também entendermos o processo de vida. Somos espíritos imortais. Não morremos. Já estivemos encarnados várias outras vezes. E ainda haveremos de reencarnar muitas outras vezes. Porque esse é o processo lapidatório. Deus nos criou para sermos felizes. E um dia seremos plenamente felizes. Só que há um processo que irá nos conduzir a essa felicidade plena. E por que estamos aqui? Estamos aqui para vivenciarmos experiências que vão contribuir com a nossa lapidação e gerar
a evolução que nos conduzirá à felicidade. E por que sofremos? Sofremos como um desdobramento normal de nossos atos falhos. Aquele que ama, cuida. E esse cuidado é exatamente levar o conhecimento, levar o esclarecimento, para que, uma vez esclarecidos, possamos potencializar a nossa capacidade de raciocínio e de escolhas. Porque tudo na nossa trajetória é resultado das nossas escolhas. Precisamos compreender que Deus é um Pai justo e bom. Precisamos compreender que as leis divinas são imutáveis e são auto-aplicadas. O que quer dizer isso? Que nós somos regidos por uma lei de causa e efeito, aonde tudo que fizemos vai gerar um desdobramento. Fizemos escolhas a todo momento. Escolhemos o que fazer, o que não fazer, como fazer. E essas escolhas vão gerar ações. E essas ações vão gerar desdobramentos, benéficos ou maléficos. E se somos regidos por uma lei de causa e efeito, precisamos compreender que os nossos erros vão gerar desdobramentos que irão nos causar algum tipo de dor, de sofrimento, de desdita, e que também as nossas ações adequadas vão nos gerar benesses. E precisamos ter isso muito claro para nós, para podermos compreender o processo da prece, o processo da oração. Essa interação que vamos ter com Deus tem muito a ver com a lei de causa e efeito. Porque Deus preza e emprega a meritocracia. É no mérito das coisas. Nós vamos termos a graça que nós fizermos por merecer. Na quantidade que fizermos por merecer. E precisamos compreender que nós não conseguimos enganar ou enrolar a Deus. Deus tudo vê. Deus tudo sabe. E como nós temos o livre-arbítrio, Deus não interfere nas nossas escolhas. Mas vê, percebe. E as leis imutáveis e auto-aplicadas acontecem naturalmente. Outra coisa que precisamos ter muito claro para nós. Deus, ele nos avalia no conjunto do que somos.
Ele não pega apenas uma partezinha. Não. O dia tem 24 horas, nós somos avaliados pelas 24 horas. Não adianta nós irmos na igreja, ouvirmos na casa espírita, e ficarmos aqui por 1 hora, 2 horas, ouvindo o Evangelho, refletindo, e até praticando algumas boas ações aqui na casa espírita. E ao sairmos, na primeira esquina, nós chutarmos um cachorro, xingarmos um companheiro de trajetória, chegarmos em casa e sermos impacientes com nossos familiares, cruéis com nossos vizinhos, com os nossos colegas de trabalho, achando que aquela 1 hora, 2 horas que ficamos na igreja ou na casa espírita vai resolver todos os nossos problemas e nós seremos considerados pessoas do bem. Muitos de nós pensam que funciona assim, mas não é assim que funciona. Nós somos aquilo que fizemos durante as 24 horas. E precisamos levar isso em consideração quando formos fazer as nossas preces e orações. Porque Deus sabe tudo o que fizemos. Nós ainda somos ignorantes de muita coisa. Ainda precisamos estudar bastante para nos desenvolvermos. Mas já somos portadores de muito conhecimento. Já soubemos bastante coisas. E essas coisas que já soubemos, se nós colocássemos em prática, muitas das nossas dores, muita da nossa infelicidade já seria evitada. E quando nós erramos por não sabermos, por desconhecermos, Deus leva isso em consideração. Mas quando erramos, praticando erros dos quais nós já temos conhecimento de que está errado, Deus também sabe que estamos errando com conhecimento de causa. Que estamos errando sabendo que estamos agindo errado. E isso é um agravante para os nossos erros. Se não vejamos, quem não sabe que fumar causa câncer, causa efizema pulmonar, causa doenças respiratórias? Quem não sabe que o álcool causa cirrose, que o álcool tira a nossa capacidade de raciocínio lógico, que pode causar acidentes, que pode nos desestruturar e gerar conflitos em nossa família, em nossa casa, em nosso ambiente de trabalho? Quem de nós que não sabe disso? Quem de nós não sabe que as drogas são prejudiciais, que causam dependência, que desestrutura a família? E mesmo assim, muitos de nós
continuamos fumando, continuamos bebendo e continuamos usando drogas. Aí depois, quando sofremos as consequências, vamos ao médico e o médico diz: olha, tu precisa parar de fumar, tu precisa parar de beber, tu precisa parar de usar droga, para que o tratamento dê certo e consiga ir paulatinamente revertendo esse quadro. E mesmo assim, muitos de nós continuam fazendo a mesma coisa. Vamos tomando a medicação e assim que nos sentimos um pouquinho melhor, reincidimos naquelas atitudes que somos sabedores que nos causam malefícios. Outras vezes, quando entramos em processo de dores mais agudos, aí então lembramos de Deus. Muitos de nós só lembram de Deus em último caso. Muitas vezes estamos no atendimento fraterno e recebemos nossos irmãos que vêm em busca de milagres. Que já foram aqui, já foram ali, já foram lá, e que nada resolveu, e que ouviram falar no tratamento espiritual, e que então, como último recurso, procuram as casas de Deus. E as casas de Deus são qualquer casa que fale e ensine o Evangelho de Jesus. E chegando lá, a gente acolhe, conversa e orienta sobre o tratamento espiritual. As pessoas, elas chegam querendo milagres, querendo que num passe de mágica, através de um passe, os problemas sejam resolvidos. Só que não é assim, meus irmãos. Da mesma forma que ficamos enfermos devido a um processo gradativo que nos levou à situação atual que estamos, a reversão desses quadros também é um processo gradativo, aonde precisamos tratar o espírito. Porque, em última análise, o que realmente importa é o espírito. Porque nós não somos esse corpo físico que nós temos. Nós somos um espírito. E é esse espírito que é imortal. É esse espírito que, uma vez criado por Deus, não morre mais. Então precisamos atuar sobre esse espírito. Curar, tratar esse espírito. Porque as nossas dores, as nossas doenças físicas são passageiras.
O corpo físico é um corpo material, um corpo biológico. E uma hora ele irá se deteriorar e o espírito vai continuar a sua trajetória. Então precisamos tratar esse espírito para que amenize o sofrimento físico nessa encarnação, dentro do possível, dentro do merecimento de cada um. E agindo sobre o espírito, melhorando o espírito, vai ser gerado transformações. E esse espírito vai deixar de continuar a praticar atos equivocados e começará a ter novas atitudes. E são essas novas atitudes que irá gerar o merecimento para a felicidade do espírito. E essa felicidade que nós vamos conquistar paulatinamente fará com que, nesta encarnação e nas próximas, os sofrimentos sejam menores. Porque a partir do momento em que há melhoria na nossa forma de pensar e de agir, nós faremos escolhas mais qualificadas. E as escolhas mais qualificadas vão fazer com que o sofrimento não seja necessário. Porque os sofrimentos e as dores fazem parte de um processo de lapidação. Nós só sofremos quando erramos. E deixando de errar, não haverá necessidade de sofrer. E em não sofrendo, seremos mais felizes. Precisamos entender que quando nós oramos ou rezamos pedindo alguma coisa para Deus e não somos atendidos conforme o solicitado, é porque Deus muitas vezes não se apega muito ao que nós estamos pedindo. Deus foca no que precisamos. E como um pai bondoso e bom, muitas vezes ele permite o sofrimento como uma forma de nos corrigir. Porque somos resistentes. Muitas vezes não damos ouvidos ao aconselhamento que é feito com amor. E isso também é coisa que nós já soubemos. Porque quantas vezes nós aconselhamos os nossos filhos com amor, com carinho, e os nossos filhos não nos dão ouvidos. Quantas vezes nós temos que recorrermos a uma palmadinha, a uma chineladinha, para que uma vez doendo, o nosso filho caia em si e compreenda que está agindo de forma errada. É por isso que quando nós oramos, rezamos e pedimos a Deus e não vemos o fruto da nossa oração, da nossa prece se materializar, nós pensamos que Deus está contra nós.
E não é isso. Muitas vezes não somos atendidos naquilo em que estamos pedindo, porque ainda estamos precisando passar pelo processo da lição que estamos necessitando. As dores, as enfermidades fazem parte do nosso processo lapidatório. As perdas na família, as perdas financeiras, as perdas afetivas, as perdas profissionais, tudo faz parte do processo lapidatório. Aí nós vamos dizer, mas então, para que serve Deus? Se não é para nos acudir quando estamos em necessidade. Porque nós também temos esse nosso lado de murmurar, de reclamar, de transferir a culpa para os outros. E muitas vezes transferimos essa culpa para Deus. Deus é um Pai bondoso, benevolente. E da mesma forma que as suas leis são imutáveis e auto-aplicáveis, Deus também está de braços abertos para nos acolher, nos aconselhar. Porque quando nós pedirmos forças a Deus, Ele vai nos dar problemas para resolver. Porque tudo precisa ter meritocracia. Nós vamos nos tornarmos fortes enfrentando os problemas. Então Deus nos concede coragem para fazermos, para não fazermos, para escolhermos. Nos dá uma razão, que é aquela capacidade de nós pensarmos, qualificando as nossas escolhas. É através da razão que nós vamos ponderar. Será que devo? Será que não devo? E nos dá ainda a inteligência. A inteligência é aquela capacidade da qual nós somos dotados para, de posse de informações, elaborarmos a fim de escolhermos o que fazer, como fazer e a intensidade das nossas ações. E Deus também nos proporciona algo que é muito importante, é que tenhamos paciência. Porque tudo é precioso ao seu tempo. Tudo tem o seu tempo. E muitas vezes nós queremos hoje o que é para amanhã. Queremos já o que tem um processo para se desenvolver. Então, Deus nos proporciona essas ferramentas todas para que possamos utilizar. E quando nós oramos pedindo ajuda a Deus, vamos ter em mente, vamos ter conscientes
que aquilo que nós estamos pedindo se está de acordo com o que merecemos. Porque não adianta nós pensarmos que nós vamos enrolar Deus. Não vamos. Deus atua através da meritocracia. Nossa prece vai ser atendida de acordo com o que merecemos. Nossas preces vai ser atendida de acordo com o que realmente precisamos. E estejamos certos. Se nós não estivermos merecendo a cura, o alívio da dor, Deus vai achar uma forma adequada de nos ajudar, que muitas vezes poderá ser nos fortalecer para suportarmos a dor, até que essa dor gere a lapidação que precisamos. Deus age no que precisamos, não no que estamos pedindo, porque Ele é bom e justo. Nós pensamos muito no hoje, nós queremos resolver o hoje, mas não é assim que funciona. Nós temos que resolver um pretérito de erros que temos cometido, visando construir um futuro melhor. E as dores de hoje, as dificuldades de hoje, são instrumentos de Deus para que o nosso amanhã seja melhor. Somos espíritos imortais. As dores e as doenças de hoje poderão ser amenizadas e até sanadas, se houver merecimento atual. Mas se não houver ainda esse merecimento atual, tenhamos fé e consciência de que agindo no bem, lapidando o nosso ser, evoluindo o nosso espírito, o amanhã será melhor. Esse corpo físico é um corpo transitório para a nossa trajetória nessa encarnação. Ele vai ficar aqui. Nosso espírito vai seguir a sua jornada. E irá retornar em outras encarnações. E quando nós falamos que precisamos agir no hoje para corrigir o ontem e construir o amanhã, temos que ter claro que nós vamos voltar novamente e teremos um novo corpo. E se tiver um merecimento, talvez esse novo corpo não precise sofrer o que o nosso corpo atual está sofrendo. E quando eu falo sofrer, é uma coisa muito ampla, né? Sofrer com enfermidades, sofrer com relacionamentos complicados, sofrermos com problemas com nossos vizinhos. É um conjunto muito grande. Às vezes pensamos que o sofrimento é apenas físico. Não. É algo muito amplo. E Deus quer e pode nos ajudar. E através das nossas preces, nós podemos fazer um pacto com Deus. Senhor, eu quero me melhorar. Me ajude. Eu prometo que daqui da frente eu vou fazer diferente. Só que precisamos ter consciência de que não podemos tirar Deus para bobo. Se quando nós melhorarmos,
nós não cumprirmos com o que combinamos com Deus, Deus não vai nos castigar. Ele vai ficar triste, como todo pai fica triste quando o filho não cumpre aquilo que combinou com ele. Só que as leis imutáveis e auto-aplicáveis se colocarão em uso. E as dores retornarão, os desabores retornarão. Porque a eficácia da prece tem a ver com o nosso merecimento, com aquilo que somos, com aquilo que fizemos. Convido a todos para elevar o nosso pensamento, dizendo graças a Ti, ó Deus, por essa casa que nos recebe e pelo Teu Evangelho que nos esclarece. Que nós possamos levar daqui esse conteúdo para refletirmos sobre ele, para lançarmos mão dele no nosso dia a dia. E que possamos compreender que o alívio das nossas dores, dos nossos problemas, está nas nossas mãos. Precisamos escolher que queremos sarar, escolher que queremos amenizar, e, se possível, até eliminarmos todos os nossos desabores. Mas que isso está intimamente ligado com as nossas escolhas, com as nossas ações, que somos regidos por uma lei de causa e efeito. Que possamos qualificarmos as nossas escolhas, a fim de que sejamos mais felizes e as nossas preces encontrem acolhida no Teu reino, Jesus. Que assim seja, em nome de Deus. Muito obrigado.